Eu sei que vocês leram no título e alguns de vocês não vão ficar muito felizes com as palavras que eu vou falar aqui, principalmente os fãs do Verstappen. Mas não tem como negar. O que aconteceu lá no GP da Holanda de Fórmula 1 de 2024 foi sim uma humilhação contra Max Verstappen. Lando Norris venceu com autoridade o GP da Holanda e a gente tem muito para falar sobre isso e eu quero fazer esse vídeo da forma mais direta possível. Tanto que esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando sobre esse tema, e eu acho que esse aqui vai ser o definitivo. Eu quero fazer esse vídeo sem cortes, mas eu quero compartilhar as minhas impressões sobre a vitória do Norris, muito mais sobre o desempenho da McLaren em Zandvoort, do que necessariamente falar da Red Bull. Eu vou gravar um vídeo dedicado ao que está acontecendo com a Red Bull e estabelecendo um ponto de conexão entre o GP de Mônaco, que foi talvez o início do fim dessa era de dominância da Red Bull, com esse GP da Holanda. Mas, vamos falar do Norris, porque o Lando Norris ele é um cretino. Ele tem essa cara de bom moço, essa cara de que visita a avó todo domingo. Tem um monte de vovós que são loucas pelo Lando Norris, mas esse moleque não sabe largar. Sério, o Lando Norris vai perder esse título mundial, não só porque ele está muito atrás em pontos em relação ao Verstappen, mas porque basicamente ele não sabe largar. Tem alguns analistas e fãs de Fórmula 1 que afirmam categoricamente que o Norris perdeu corridas por causa da sua largada. Em dois casos eu quero realmente acreditar que foi isso que aconteceu. O GP da Hungria, por exemplo, eu acho que ele não venceu porque ele largou mal. Mas enfim, o Norris quis dar uma emoção pra gente, ou pelo menos conseguiu deixar a gente com raiva por causa do seu desempenho de largada. Mas a gente também pode interpretar o começo ruim do Norris como uma certa esnobada, porque ele levou 18 voltas para ultrapassar o Max Verstappen, que segurou o ritmo durante algum tempo, durante pelo menos umas 15 voltas, as primeiras 15 voltas da corrida, ele manteve a distância de mais de um segundo em relação ao piloto inglês ou britânico, dependendo de que competição você está falando. E aí o Norris foi lá, ultrapassou o Verstappen e abriu tanto que a McLaren não sabia o que fazer com a estratégia do Norris, tanto que ferrou com a estratégia do Piastri. O Piastri levou o undercut para o Charles Leclerc e, se não fosse o erro de estratégia com ele, o piloto australiano poderia ter alcançado o pódio no lugar do piloto da Ferrari. Mas mesmo assim, o que a gente pode extrair de aprendizado da McLaren nesse GP da Holanda? É o melhor carro do grid nesse momento. Não resta mais dúvidas de que a McLaren tem o melhor carro. Essa discussão acabou, porque há muito tempo que a gente não vê a Red Bull perdendo com uma diferença dessas, de 20 segundos, ou no final 22 segundos. Dava tempo para o Norris parar no box, colocar pneu macio, voltar e fazer a volta mais rápida. Tal e como o Verstappen fez em algumas oportunidades para garantir o máximo de performance da Red Bull em finais de semana. Não foi necessário, porque o Norris colocou a cereja do bolo na sua vitória, mantendo os pneus duros, com várias voltas de desgaste, e ainda assim na última volta conseguir registrar a volta mais rápida. É o primeiro Grand Slam da carreira do hat-trick. Grand Slam seriam 4 estatísticas. É o primeiro hat-trick da carreira do Lando Norris, porque ele consegue a vitória, volta mais rápida, largou na pole, enfim. Então, olha, parabéns para o Zac Brown. Zac Brown, empresário norte-americano, chegou na McLaren com aquela equipe em frangalhos, sendo considerada uma piada por todo mundo. Toda aquela bagunça que o Ron Dennis deixou depois que ele saiu da equipe. Transformou essa equipe numa equipe vencedora e agora colhe os frutos disso. Foi o Zac Brown que bancou o Lando Norris na equipe, convenceu o Norris a ficar e agora o Norris tem o melhor carro no grid do grid nas mãos. Parabéns para o André Stella, baita profissional. Parabéns para o André Seidel, baita profissional também. Esses nomes fizeram da McLaren uma equipe que hoje está na frente de todo mundo. E pensar que a McLaren em 2022
no início dessa era solo, não sabia nem se ia colocar 2 carros no grid. Ela estava lá no fundo do pelotão. É impressionante como esta equipe evoluiu e se tornou agora a melhor equipe da categoria neste momento. Tem gente dizendo que o Lando Norris pode ser campeão do mundo. Particularmente, eu não acredito. Esse tempo já passou. Vários resultados que o Norris perdeu por conta, de novo, da sua largada e por conta dos erros de estratégia da própria McLaren, fazem com que o Verstappen continue com as suas chances de título mais do que consolidadas. Na minha opinião, Max Verstappen é virtualmente tetracampeão do mundo. Porque precisa acontecer uma verdadeira hecatombe para o Lando Norris ser campeão. E hecatombe mesmo. Norris precisa vencer todas as corridas até o final. Em algumas dessas corridas, o Piastri precisa fazer dobradinha com ele. E em algumas provas precisa acontecer uma tragédia com Verstappen do nível não pontuar. Sai da corrida, não pontua, o que eu acho bem difícil de acontecer. Piastri teve um bom desempenho. Piastri é um ótimo piloto, mas ele ficou preso atrás do Leclerc. Aliás, registro, vou gravar um vídeo sobre isso também. Corrida da Ferrari foi muito boa. Ferrari deu sinais de recuperação e o Leclerc segurando o Piastri mostra que essa Ferrari ainda pode render um caldo, apesar de tudo que já aconteceu com a Ferrari esse ano. Então, acho difícil o Piastri conseguir as dobradinhas. Precisa disputar com ninguém menos que Max Verstappen. E aí o piloto holandês vai ganhar por conta da experiência que já acumulou, por saber administrar melhor uma situação de crise. E eu acredito que, inclusive, todo o estresse que o Verstappen já passou esse ano vai fazer com que ele administre melhor essa situação. Sabe, conversar com mais calma com o Gianpiero Lambiase, não colocar a culpa nas estratégias da Hannah Schmitz, até porque eu acho que o próprio Max, nessa altura do campeonato, sabe que tudo o que está acontecendo na Red Bull tem outros fatores que vão além daquilo que acontece na pista. Ele precisa pensar melhor no tetracampeonato do que nas vitórias a cada final de semana. E voltando para a McLaren, o que a McLaren quer é o título de construtores. Eu acho o trabalho do Zac Brown excepcional, mas acho que nem ele está acreditando no que está acontecendo. Ele não está confiante o suficiente para colocar Norris e Piastri para trabalharem juntos para o Norris vencer o campeonato de pilotos. Eu entendo que o grande prêmio que o Zac Brown está buscando é o campeonato de construtores. E eu, no lugar do Zac Brown, carregando todas as inseguranças e medos que ele deve estar sentindo, eu pensaria da mesma forma. Eu iria apostar naquilo que é líquido e certo, que é o título de construtores, porque esse sim está tangível, não apenas porque a Red Bull perdeu o desempenho, não tem mais o melhor carro e está andando sozinha com o Verstappen, mas também porque o Sérgio Pérez não ajuda. Por melhor que o Sérgio Pérez tenha executado as suas estratégias no GP da Holanda, ele ainda assim ficou atrás do Verstappen, obviamente, dos 2 carros da McLaren e dos 2 carros da Ferrari. E talvez só não ficou atrás da Mercedes porque a Mercedes deu um belo moonwalk e teve um final de semana que não foi dos melhores. Mas uma coisa que os fãs da Red Bull precisam ter em mente. O Max Verstappen é um pai da matéria, ele é um fora de série. Se fosse, por exemplo, o Daniel Ricciardo, ou Daniel Ricciardo, como queira, pilotando essa Red Bull, com certeza a Red Bull não teria sequer uma chance de disputar o título de construtores. Ainda tem chances porque é o Max Verstappen que está pilotando o carro. E, particularmente, eu acho que o Lando Norris tem que usar todo o aprendizado de 2024 para tentar o título em 2025. Pelo Zac Brown, que aparentemente não quer colocar o Piastri para trabalhar para o Norris, ele deu entrevista já nesse sentido, dizendo que os 2 pilotos estão liberados para disputar as vitórias, mas também por ele mesmo. Acho que falta para o Norris alguma coisa para ele efetivamente disputar o título com um piloto que já é tricampeão mundial, tem 10 anos de categoria, é cascudo, como é o caso do Max Verstappen. Mas tudo que o Norris está fazendo ou conquistando em função da sua competência, porque, claro, ele tem muito de mérito em relação a essa McLaren que evoluiu do ponto que está. Tem muito do trabalho do Norris ali.
mas também pela competência, pela qualidade de pilotagem, que ainda precisa ser desenvolvido, da mesma forma como o Leclerc, também entendo que tem que desenvolver alguma coisa, eu acho que o Lando Norris precisa aproveitar tudo que ele pode assimilar dessa boa temporada de 2024 que ele está fazendo, excepcional. Acredito que, por mais que a McLaren tenha projetado um bom campeonato esse ano, jamais poderia imaginar que estaria disputando o título de construtores, título esse que não conquista desde o final da década de 90. Então, o Norris tem que aprender o que puder para disputar o título em 2025. Que aí sim eu acho que vai dar bom para o Norris, porque a Red Bull, pelo visto, parou de dar asas. Mas essa é a parte 2. A Red Bull vai ser a parte 2 desse vídeo. A parte 1 termina aqui, dando parabéns para o Norris, uma vitória acachapante, humilhante. Desculpa, fãs de Max Verstappen, mas o Norris humilhou o Verstappen dentro da Holanda, e isso é muito emblemático. Só tinha vencido o piloto holandês desde que o GP da Holanda voltou para a categoria em 2021. Só o Verstappen subia no lugar mais alto do pódio em casa, e essa escrita, essa tradição foi quebrada. Sinal dos tempos, sinal que a Red Bull não tem mais o melhor carro, sinal que sim, Lando Norris está pilotando a McLaren, que é o melhor carro do grid. Amanhã a gente começa a discutir sobre essa Red Bull, se realmente o domínio acabou, e discutir a pergunta de $1 milhão, né? Max Verstappen desaprendeu ou até mesmo o Super Saiyajin nível 4 que vocês inventaram só consegue vencer quando tem o melhor carro nas mãos? Da mesma forma como o Hamilton, Senna, Prost, Mansell, todo mundo. Por que o Verstappen seria uma exceção da regra? É isso.